Boa noite, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver esse exercício aí da lista, tá? Que ele tem uma viga inclinada B e um carregamento distribuído também inclinado em relação ao eixo dessa viga, mas ele tem uma taxa de carga uniforme que vale 25 kN por metro, tá? Aí, bom, primeira coisa que a gente tem que se preocupar em fazer é calcular as reações dessa viga inclinada aí. Então eu vou ter aqui no ponto A um vínculo de primeira ordem, que vai gerar uma reação VA, e no ponto B eu vou ter um vínculo de segunda ordem, que vai gerar uma reação VB e uma reação HB. Beleza. Aí com isso eu vou impor as condições de equilíbrio. Eu vou impor primeiro a condição de momento nulo. Então eu tenho a soma de momentos em relação ao ponto A, em relação ao eixo Z, que passa pelo ponto A na verdade, né? Igual a zero, considerando o anti-horário positivo. Então aqui é o cima de anti-horário. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter o VB, um braço de alavanca de 4 metros. Então VB vezes 4 metros. Eu vou ter o HB, um braço de alavanca de 2 metros. Então mais HB vezes 2 metros, fazendo giro também no sentido anti-horário. E eu vou ter a carga equivalente dessa carga distribuída aqui, que ela se distribui ao longo de, não sei, isso aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo, então eu vou ter que obter esse comprimento aí, né? Então vamos pegar aqui, o cateto é 4 aqui, o cateto é 2 ali, então a hipotenusa vai ser raiz de 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, vai ser 4,472. Então aquele carregamento distribuído se distribui ao longo de 4,472 metros. Só que vocês observem o seguinte, a carga equivalente desse carregamento distribuído é aqui, que vai ser 25 vezes esse comprimento, né? Que isso vai dar 111,803. Então, 111,803 kN. E aí vocês observam que essa carga equivalente ela está aplicada no ponto médio aqui desse segmento de reta, que vai estar em projeção horizontal também na metade. Então, se isso aqui é 4 metros, essa medida toda aqui é 4 metros, essa distância aqui vai ser metade de 4 metros, que vai ser 2. E essa distância vai ser justamente a distância ortogonal da linha de ação da carga equivalente ao meu eixo de rotação no ponto A. Então eu vou ter aqui a linha de ação, passando por aqui. A distância ortogonal é essa medida, então vai ser 111,803 vezes 2 metros, no sentido negativo. Então, menos 111,803 vezes 2 metros. E faltou alguém? Em princípio não, é isso aí. Então isso aqui é igual a zero. Tá, aqui eu não consegui tirar muita coisa, então eu vou guardar essa expressão e chamar de expressão 1. Na sequência, eu vou ter o quê? Eu vou ter soma de forças, ou soma de forças, em relação ao eixo X, considerando para a direita positivo, igual a zero. Bom, como eu tenho só HB de força na horizontal ali, eu vou definir aqui, já vou achar logo de cara que o HB ele é igual a zero. Beleza. Então aqui o HB é igual a zero. Por outro lado, eu fizer a soma de forças na vertical, considerando para cima positivo, e impor que isso é zero, eu vou ter VA mais VB, VA mais VB, menos 111,803, igual a zero. Bom, aqui eu não consigo obter muita coisa, então eu vou guardar essa expressão e chamar de expressão 2. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui a expressão 1, que eu já obtive ali, o HB, né? Ele vale zero, então aquele carinha ali sai fora. Esse cara aqui sai fora. Sobra só o VB vezes 4 e aquele outro termo ali. E esse outro termo ele vai ser vezes 2, dividido por 4, vai ser 5,902. Então VB ele vai ser 55,902 quilonewtons. E portanto, pegando a expressão 2, eu determino o VA, né? O VA ele vai ser 111,0803, então vai ser aqui, menos isso. Mas é a mesma coisa. E que já era esperado, né, gente? A gente fez todo esse procedimento aí só para chegar na conclusão de que vai ir metade da carga para um lado, metade da carga para o outro. Não tinha muito o que inovar aqui, na realidade, né? Então tá. Uma vez obtidos os esforços externos, aqui as reações externas, vamos obter os esforços internos agora. Para isso a gente tem que usar o método das seções. Então, para isso vamos pegar aqui a barra B, que ela tem apenas uma configuração de carga, então eu vou precisar fazer apenas um corte nessa barra B. Vou fazer um corte aqui, vou chamar de S1, por exemplo. E aí, bom, a partir do momento que eu faço esse corte, eu separo a minha estrutura em dois pedaços. Esse pedaço aqui, o pedaço S1B e o pedaço AS1. Para o fim de didática, eu vou pegar o pedaço AS1 e ver o que acontece. Então aqui eu vou ter a barra inclinada, aqui eu vou ter a barra inclinada, aqui eu vou ter o corte S1.
E aqui eu vou ter a reação vertical de 55 com 800, 900, enfim, é o valor que está ali, 902. Então aqui 55,902. E aqui eu vou ter o carregamento distribuído uniforme, inclinado em relação ao eixo, de, vamos ver, aqui, de 25 km por metro. Tá, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dizer que a distância desse ponto S1 até o meu ponto A vai ser uma medida Szinho. E aí, esse Szinho1, que é referente à seção S1, ele pode variar de 0 até 4,472 metros. 4,472 metros. Beleza? Só que, além disso, eu tenho que colocar aqui no ponto onde eu fiz o corte o efeito da parte que eu removi sobre a parte que eu mantive, né? Então, eu vou ter que pegar a parte aqui, o S1B, substituir aquela parte S1B por uma resultante equivalente de forças e de momentos, né? Que aí isso aí vai ser o efeito que a parte S1B faz sobre a parte AS1. Então, aqui eu vou colocar aquela convençãozinha de solicitações, que a gente já conhece de antemão das aulas. Então, aqui eu tenho que essa convenção é dada por isso aqui. Aqui eu vou ter normal, aqui cortante, aqui fletor. Aqui cortante, aqui normal, aqui fletor. Beleza. Aí aqui eu vou botar um tracejadinho só para indicar o lado que eu estou olhando aqui na minha viga. No caso aqui eu estou olhando a viga de baixo para cima, né, naturalmente. Então aqui é o tracejadinho, que é o lado que o vencedor externo está olhando essa viga. Então eu estou olhando de baixo para cima. Tá. Aí olhando de baixo para cima eu já defino aqui quem é meu lado esquerdo e quem é meu lado direito, né, inevitavelmente. Show. Então eu estou olhando a viga assim, beleza? E aí, bom, olhando a viga daquela forma, na realidade eu tenho que colocar a convenção de solicitações como se fosse a desse lado aqui, que vai ser referente ao meu lado direito. Então eu vou transportar isso aqui para essa posição e verificar que isso de fato é o que acontece. Então eu vou colocar o cortante nessa direção aqui. Então cortante nessa direção. O normal nessa direção. E o fletor nessa direção. Beleza. E agora, bom, uma vez que eu montei o diagrama de corpo livre, eu posso impor as condições de equilíbrio estático. Então eu vou impor aqui a soma de momentos primeiro. Pode ser a soma de momentos em relação à seção S1 igual a 0, considerando o anti-horário positivo. Tá, então aqui impondo as condições de equilíbrio. E o que tá travando? Meu filho, para de travar. Deixa eu desativar a internet aqui, talvez seja isso. Vamos lá. Ou será que é porque tá transmitindo aqui também? Mas aí vai bagunçar tudo. Tá, vou deixar assim. Esperar que... talvez. Desgraça. Eu não tinha tocado nisso. Agora já era, agora já tô gravando. Tá. Então, impondo as condições de equilíbrio estático. Vamos ver. Soma de momentos em relação à seção S1 igual a 0. Agora aqui é o seguinte, ó, primeiro detalhe, olha só. Eu tenho aqui a carga equivalente da carga distribuída. Carga equivalente da carga distribuída. Ela vale 25 Szinho 1. Só que essa carga equivalente em relação ao eixo da barra está inclinada. E tem essa inclinação aqui. Só que eu tenho que encontrar um ângulo aqui para conseguir decompor isso numa direção ortogonal ao eixo da barra e uma direção paralela ao eixo da barra. Então, vamos falar daquele triângulo retângulo que tem ali, desse triângulo retângulo que tem aqui, e eu vou definir aqui um ângulo, sei lá, aqui eu vou botar aqui, isso aqui é 2, isso aqui é 4, não, desculpa, aqui é 4, aqui é 2 e aqui é 4,472. Esse aqui é o ângulo θ. Então, a partir disso, eu defino que o seno de θ ele vai ser igual a 2 dividido por aquela coisa. Então, 2 vezes raiz 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado vai ser 0,447. E o cosseno de θ ele vai ser
4 dividido por raiz de 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 0,894. 0,894. Beleza. Dito isso, tem que encontrar esse ângulo θ aqui no meio do meu diagrama de corpo livre. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar o seguinte, ó. Aqui está ele. Aqui tem o meu ângulo θ. Vou pegar esse cara e vou traçar uma reta paralela ao marrom ali, a reta marrom que eu acabei de fazer, passando aqui pelo ponto de aplicação da carga equivalente. Beleza. Aí esse ângulo θ aqui é a mesma coisa que esse ângulo θ aqui. Aí eu vou pegar e eu vou rotacionar esse cara em 90 graus. Rotacionando esse cara em 90 graus, o que eu vou encontrar? Vou encontrar que esse segmento de reta marrom que eu fiz aqui, ele vai ficar na vertical. E essa barra inclinada, ou a linha que representa essa barra inclinada, ela vai vir para essa direção. Então, meu ângulo θ, na realidade, vai estar aqui. Então, esse cara aqui, ele vai ser o 25 vezes cosseno de θ. 25 vezes S1, essezinho 1, vezes cosseno de θ. E esse cara aqui vai ser o 25 vezes Szinho 1, vezes seno de θ. Só que eu vou ter que fazer esse mesmo procedimento de decompor forças para essa carga aqui, né? Que é a força vertical que surge no apoio simples. Então, vamos fazer isso. Deixa eu pegar aqui. Aqui está o ângulo. Vou prolongar essa reta para cá. E eu vou prolongar o eixo da viga aqui. Então, esse ângulo proposto pelo vértice, ele está aqui. Vou rotacionar em 90 graus. Então, esse eixo marrom vai vir para cá. E o ângulo ele vai vir para cá. Então, esse aqui vai ser o meu ângulo θ. Então, aqui eu vou ter que esse cara vai ser o 55,902 cosseno de θ. E esse aqui vai ser o 55,902 seno de θ. Beleza. Agora sim, posso continuar impondo as condições de equilíbrio e vamos ver o que a gente acha. A gente acha o seguinte, ó, pegando a soma de momentos. A soma de momentos vai ser o seguinte: eu vou pegar essa componente aqui, que ela tem um braço de alavanca em relação à seção, e vou ver o momento que ela gera em relação a essa seção. Então eu vou ter aqui 25, Szinho 1, vezes cosseno de θ. Vou manter só a expressão, só para... o cosseno de θ eu vou botar aqui, 0,894, vezes Szinho 1 sobre 2. Que é o braço de alavanca aqui, né? Que é a metade de Szinho 1. Que é uma carga distribuída uniforme, toda aquela novelinha. A componente paralela ao eixo da barra não vai contribuir com o momento em relação à seção, então deixa ele quieto. Agora eu vou pegar esse cara aqui. A componente paralela ao eixo da barra não vai contribuir com o momento, mas a componente perpendicular vai contribuir com o momento. Então eu vou ter aqui 55,902 vezes o cosseno de θ também, então vezes 0,894. Isso. E double ball, vezes o braço de alavanca daí, que é o Szinho 1. Bom, o primeiro termo aqui ele vai ser no sentido anti-horário, tende a fazer um giro no sentido anti-horário, então positivo. E esse aqui tende a fazer um giro no sentido horário. Então eu faço ele dar uma volta em relação ao S1 e eu verifico que ele faz um giro no sentido horário. Esse aqui ele dá uma volta em relação ao S1 e ele faz um giro no sentido anti-horário. Então esse aqui vai fazer uma contribuição, vai trazer uma contribuição positiva para a minha soma de momentos. Beleza. E por último tem o próprio momento ali, né? Mais MF. Igual a zero. Daqui eu tiro que o meu MF, em função do Szinho 1, ele vai ser menos, vamos pegar aqui, 25 dividido por 2, vai ser menos 11,11803, Szinho 1 ao quadrado, mais 55,902 vezes 0,894, 50, mais 50 esse 1. Beleza? Esse aqui é a expressão do momento, né, gente? Então, obtivemos a expressão do momento flutuante aí. A gente vê que é uma função parabólica, como já era esperado. Vamos lá para a soma de forças na direção y, considerando a seção S1. Para cima positivo, igual a zero. Daqui a gente vai tirar o seguinte. Deixa eu botar aqui, ficar bonitinho nas notas. Eu vou ter em relação ao y, na realidade não seria em relação ao y, né, gente? Até me enganei aqui. Ele já seria em relação ao y'. Porque olha só a malandragem que eu vou fazer aqui.
eu vou pegar e vou definir um par de eixos. Um que seja paralelo ao eixo da barra, que eu vou chamar de x', e um que seja perpendicular ao eixo da barra, que eu vou chamar de y'. Então, eu vou ter aqui soma de forças na direção y', considerando essa direção positiva, na realidade. Considerando essa direção aqui como positiva. Ou seja, apontando para cá. Então, apontando para cá, quem é que eu tenho positivo aí? Eu tenho a componente perpendicular ao eixo da barra do 55,902, que é o 55,902 vezes cosseno de θ. Então, 55,902 vezes cosseno de θ, que é o 0,894. E eu tenho a componente perpendicular ao eixo da barra aqui da minha carga equivalente, que vai ser 25S1 vezes cosseno de θ. Então, vai ser menos 25S1 vezes cosseno de θ, que é o 0,894. E eu tenho o Q, né? Porque ele está ali apontando para baixo, no caso. A direção oposta, que eu convencionei como positivo. Então, menos Q, igual a 0. Daqui eu tiro o meu Q, em função do S1, ele vai ser igual a 25, vai ser 11, menos 11,18. Não, desculpa. Aqui vai ser menos 25 vezes 0,894, vai ser menos 22,35. S1. Agora esse aqui sim. Vai ser 50 mais 50. Bom, vocês podem verificar aqui. Se eu fizer a integral do cortante, eu chego no momento. E se eu fizer a derivada do momento, de fato eu chego no cortante. Porque a gente está fazendo a varredura da esquerda para a direita, do LE para o LD, tá? E por último, soma de forças na direção X, linha, para a seção S1, considerando positivo apontando para cá, igual a 0. Daqui eu vou ter o seguinte, vou ter o N apontando na direção positiva, vou ter a componente paralela ao eixo da barra, da carga equivalente apontando na direção negativa, e a componente paralela ao eixo da barra, dessa reação vertical, na direção positiva. Então, eu vou ter aqui N mais 55,902 vezes o seno de θ, que é 0,447, menos 25 vezes S1 vezes 0,447, que é a componente paralela ao eixo da barra da carga equivalente. Isso tudo igual a 0. Daqui eu determino que o meu esforço normal, a função solicitação de esforço normal, ela é 25 vezes 0,447, então 25 vezes 0,447, aí dá 11,18. 11,18. 0,3, pode botar. S em 1. Isso. Eu vou deixar 11,18. E 55 vezes 962 vezes 0,447. 25, ó. Isso aqui vai dar 25. Menos 25, na verdade. E aqui, bom, o principal objetivo desse exercício era o seguinte, pessoal. Era vocês observarem que quando eu tenho uma carga distribuída inclinada em relação ao eixo da barra, eu vou ter uma componente que vai servir de carga distribuída para o esforço normal. Então, o esforço normal ele não vai mais ser uma função constante que nem era nos outros exemplos, que é o que acontece aqui nesse caso, resultando numa função, inclusive, linear. Por quê? Porque eu tenho uma carga distribuída que está inclinada em relação ao eixo. Então, ela vai ter uma componente distribuída perpendicular ao eixo e vai ter uma componente distribuída paralela ao eixo. Então, é como se fosse esse tipo de história aqui, ó. Então, eu tenho carregamento inclinado em relação ao eixo. Também tenho carregamento inclinado em relação ao eixo. Esse carregamento inclinado, eu posso enxergar ele como a composição de um carregamento perpendicular ao eixo e um carregamento distribuído paralelo ao eixo da barra. Então, esse é um caso, não digo excepcional, mas é um dos casos especiais em que ocorre de ter uma função solicitação normal não constante.
né? Porque quando tem uma carga distribuída que está inclinada em relação ao eixo da minha barra, tá? Aí, claro, só que eu estou me referindo a uma soma vetorial, né, gente? E bom, aí nos diagramas de solicitações, como é que isso vai se expressar? Isso vai se expressar da seguinte forma. Eu vou ter aqui o diagrama do momento fletor. Bom, ele vai começar em zero. Então, ele vai começar em zero, que é esse aqui. Esse aqui é o meu Szinho 1 igual a zero. E aqui é o meu Szinho 1 igual a 4,472, se eu não me engano. Então, se eu botar esse valorzinho ali, 1803 vezes 4,472 ao quadrado, mais 50 vezes 4,472, vai dar um valor muito próximo de zero. Ó. Vocês veem que eu não estou ludibriando vocês, mas como eu fiz arredondamentos, então fica uma coisa muito próxima de zero mesmo. Então aqui, o momento ele chega em zero, e o momento ele chega em zero. Tá, mas calma o coração, não vamos dar por definido que o momento fletor é totalmente zero em todo o trecho. Vamos ir para o cortante para ver se acontece alguma coisa de diferente. Então o diagrama do cortante, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui as duas extremidades. Então para x igual a zero, para S1 igual a zero, tem o cortante igual a 50. Então aqui vai ser 50. E para o cortante igual a 4,4, para o S1 igual a 4,472, eu vou ter menos x,35, 4,472, mais 50, menos 4,4, menos 50. Então aqui vai ser menos 50. Como é que ele vai chegar desse ponto a esse ponto? Pela própria forma da função, ele vai chegar por meio de uma reta. Então esse aqui é o diagrama do meu esforço cortante. Vocês observam que ele passou por zero, então ele de fato se reflete como tendo um vértice aqui no diagrama do fletor. Então, eu vou ter que determinar essa posição do vértice aqui. Essa posição do vértice, pela própria simetria do problema, vocês já podem verificar que isso é metade de 4,472, né, gente? Então, isso aqui vai ser 2,236. Então, se vocês pegarem esse valor e botar na expressão do momento fletor ali, vai ser 11,1803 vezes 2,236 ao quadrado, mais 50 vezes 2,236, isso vai dar 55,90 aproximadamente. Dadas devidas, aproximações que eu fiz aí, vai dar esse valorzinho, 90 kNm. E aí, como é que ele vai unir esses três pontos? Pela própria forma da função que eu tenho aqui, isso vai ser unido por meio de uma parábola. A concavidade da parábola vai ser dada justamente pela união dos três pontos. Então, a concavidade da parábola vai ser uma coisa assim. Uma coisa só. Ô, desgraça, deixa eu fazer o desenho. E aí, só lembrando, né, gente, a gente rebate o diagrama do fletor justamente para ele já representar o lado das fibras tracionadas. E como aqui as fibras tracionadas são as fibras inferiores, então eu estou rebatendo o gráfico do fletor para ele já representar o lado das fibras interiores tracionadas. Então aqui está o diagrama do cortante e o diagrama do fletor. E por último, o diagrama do esforço normal, que é o que vem de novidade aí, né, que é o fato de o normal não ser mais uma função constante. Então eu tenho aqui a minha barra inclinada. Eu vou ter ali para S1 igual a zero, normal igual a menos 25. Então, eu vou ter aqui menos 25. Compressão. Só que quando eu chego lá no 4.472, então 11.18 vezes 4.472 menos 25, eu vou chegar em 25. Então, vocês vejam que ele começa em compressão, mas ele termina em tração. Meio loucura isso, né? Mas é o que acontece. Então, aqui ele se comporta dessa forma. E aí, aqui estão desenhados os diagramas de solicitações, com base no método das equações. Claro, gente, tem métodos mais rápidos de eu desenhar esses diagramas de solicitações, mas eu fiz bem passo a passo aqui e fazendo esse treinamento de decomposição de forças para que vocês já pratiquem esse traquejo aí de conseguir decompor forças, tratar vetores e fazer diversas manipulações algébricas e geométricas, né? Então, a resolução dos exercícios está feita aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, prenda o grito, me chamem aí pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Instagram que seja, né? Estou disponível aí para qualquer a resolução de dúvida que vocês queiram, tá bom? Uma boa noite.